Olá, terceiro ano. Agora a nossa aula vai ser de História, tá? A gente vai iniciar aí o capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e trabalhadores nos dias de hoje. Então, a gente vai começar na página 256 até a 268, tá? Bom, logo aí na imagem, vocês já vão observar um movimento que está acontecendo, tá? Aí que é uma greve, né, de professores da rede estadual. Então são trabalhadores que estão aí lutando pelos seus direitos, tá? Os trabalhadores têm direitos garantidos por lei e esses direitos foram conquistados por meio de lutas de muitas pessoas ao longo da história. Então é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender esses direitos e fazer que eles sejam respeitados. Então a gente tem aí uma manifestação de professores reivindicando então melhores condições de trabalho, tá? Essa imagem é de 2015, lá na cidade de Campinas, em São Paulo. Bom, primeiro pedi para vocês observarem a fotografia e fazer uma descrição dela. Então a gente já comentou aqui que é uma manifestação de professores, né, reivindicando aí melhores condições de trabalho. Na letra B, o que as pessoas estão reivindicando nesta manifestação? Então, a gente já falou, né, que são melhores condições de trabalho. E qual que é a importância dessa manifestação aí para os trabalhadores retratados? Bom, gente, esse tipo de manifestação é importante porque é por meio dessas lutas, tá? Que eles conseguem aí algumas melhorias nas condições de trabalho. Tá? Então, por isso que é importante eles reivindicarem para poder conseguir conquistar os seus direitos. Bom, na página 258 a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores e os seus direitos, tá? Bom, esse assunto aqui a gente vai voltar a falar sobre o conceito de trabalho e sobre diferentes atividades exercidas pelos seres humanos, tá? Ao longo dos anos. Então, atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar diversas atividades aí, tá? Com segurança e em um ambiente adequado que não vai comprometer a sua saúde, além de ter esses direitos garantidos. Só que para que isso aconteça, foram necessárias aí várias lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Então, nessa imagem aqui, nós temos aí o cotidiano da maioria dos trabalhadores era precário, tá? No passado, eles trabalhavam por longas e longas horas, tá? Sem condições de segurança, sem higiene, recebiam salários baixíssimos e para tentar mudar essa situação, eles começaram a se unir e a lutarem para conquistar os direitos para garantir uma vida melhor. Então, nessa imagem aí, a gente tem uma manifestação também que aconteceu na cidade de São Paulo, tá? No ano de 1915. Que elemento dessa fotografia indica que ela retrata uma manifestação? Bom, vocês podem observar aí uma aglomeração muito grande de pessoas que, né, estão representando aí essa manifestação. Ao centro aí a gente tem uma mulher que aparentemente ela está fazendo um discurso, tá? Gostaria que vocês pensassem em qual que foi a contribuição de iniciativas como essa para os trabalhadores da atualidade. Se vocês forem refletir, vocês vão ver a importância desse tipo de mobilização, que começou desde, né, de antigamente, desde o passado até nos dias de hoje. Então, eles conseguiram conquistar muitos direitos, tá? Que hoje em dia a gente tem, é porque começou bem lá atrás. Então, essas mobilizações, elas garantiram aí esses direitos, eles foram assegurados aos trabalhadores ao longo dos anos, melhorando aí as condições de trabalho. É por isso que muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa dessas mobilizações, igual está mostrando nessa fotografia, tá? Então, foi importante ter começado
já há bastante tempo, porque foi ganhando força e à medida que eles foram ganhando força, eles foram conquistando aí alguns direitos. Por exemplo, a gente tem aqui agora a carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho, ela é esse documento que vocês estão vendo aí. Toda pessoa contratada, ela deve ter, né? Ela deve ser obrigatoriamente registrada aí na carteira de trabalho, que é esse documento. Esse documento foi criado no ano de 1943 por Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil nessa época, e ele garantiu diversos direitos aos trabalhadores, tá? Então, olha só, essa carteira de trabalho aí, como vocês estão vendo, ela vem com o cargo que a pessoa ocupa. Aí, no caso, a Geórgia, né? Ela é uma vendedora. Tem o nome do empregador, que é aonde ela está trabalhando, que chama Center Moda Confecções. E o que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Bom, é importante a gente relembrar, tá? Que esse documento aí, ele é muito importante, ele tem uma grande importância na vida do trabalhador, porque é nele que vai ficar registrado aí as informações de contratação que os trabalhadores têm, tá? E com essa carteira de trabalho é que as pessoas conseguem aí, tá, os direitos, tá? Quando a pessoa está com a carteira assinada. Então, olha só, lá na página 260, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona a CLT. A carteira de trabalho ela foi instituída por um meio de conjunto de leis trabalhistas, que é chamado de CLT, que significa Consolidação das Leis de Trabalho. A criação desse documento garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas diária, férias anuais remuneradas, ou seja, as férias são pagas, o salário mínimo, pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado e de licença maternidade, tá? Então, os direitos instituídos pela CLT são garantidos a todos os trabalhadores até os dias atuais. Então, a carteira de trabalho, ela é importante, porque é por meio dela que a gente tem esses direitos garantidos, tá? E a CLT, ela contribuiu aí para garantir esses direitos aos trabalhadores. A justiça social, ela foi conquistada por meio da mobilização aí, dos trabalhadores em defesa dos seus direitos e também dos governantes que tomaram algumas iniciativas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo então uma igualdade de oportunidades. Então, olha só, a união e a cooperação entre trabalhadores, ela é muito importante para que a gente consiga os direitos ao longo dos anos. Então, quando as pessoas se juntam, elas têm mais força para reivindicar transformações que contribuem para estar alcançando aí melhores condições de vida, tá? Na página 261, a gente tem um texto que vai falar sobre a carteira de trabalho. Então, de acordo com o artigo 13, a carteira de trabalho ela é obrigatória para exercício de qualquer emprego. Aí no artigo 76 fala que o salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, a primeira pergunta é, qual que é o assunto que foi tratado nesse texto aí? Então, esse assunto ele está falando sobre leis trabalhistas, tá? De que maneira você chegou a essa conclusão? Bom, vocês vão observar aí que o formato do texto, ele apresenta artigos de lei. Então, está relacionado às leis trabalhistas, tá? De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? O salário mínimo, conforme a gente já viu, ele deve ser pago a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, ele também tem esse direito, tá? Sem distinção de sexo, ou seja, sem fazer diferença entre homens e mulheres. Bom, a questão número 2 vocês não vão fazer, porque está pedindo para a gente formar um grupo
com até 3 colegas, tá? E escrever no caderno um texto coletivo sobre a mobilização de trabalhadores e a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos. Isso que vocês não vão fazer por agora, tá bom? Então, o número 2 não precisa fazer. Aqui na página 262 e 263, vai falar um pouquinho sobre a importância do trabalho no dia a dia. Bom, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, tá? Que o trabalho que as pessoas realizam, elas recebem por ele, tá? Um pagamento em dinheiro. E esse dinheiro é o dinheiro que elas vão utilizar para suprir as suas necessidades básicas. Então, é com o dinheiro do seu trabalho que as pessoas conseguem comprar itens necessários à alimentação, conseguem comprar remédio caso elas fiquem doentes, conseguem comprar peças de vestuário, tá? E conseguem também ter uma moradia digna para poder viver, tá bom? O que acontece com as pessoas quando elas não conseguem o trabalho? Nós também já comentamos aqui, tá? Nos módulos anteriores, falamos um pouquinho dessa relação que as pessoas precisam muito de um trabalho, tá? Porque quando as pessoas não têm esse trabalho, ela não tem uma oportunidade de trabalho, o que acontece? Ela não consegue suprir as suas necessidades básicas, muito menos alimentação, saúde e vestuário. Então, o trabalho ele é muito importante para que as pessoas consigam aí viver melhor, tá? Bom, agora aqui para a gente continuar, a gente vai continuar falando dessa questão do problema do desemprego, que embora muitos trabalhadores tenham conquistado vários direitos ao longo dos anos, vocês podem observar que tem muitas pessoas ainda em situação de desemprego e que encontram dificuldades aí para se alimentar, de vestir, de cuidar da saúde. Por quê? Porque elas não têm emprego. Então, para conseguir dinheiro, muitas delas passam a realizar trabalhos informais, que é aquele trabalho sem carteira assinada. Por exemplo, vendedor ambulante, tá? A gente tem vários profissionais que trabalham sem ter a carteira assinada. Então, aqui na página 264, na questão 2, tá? Sem o registro na carteira de trabalho, os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Eu quero que vocês tentem listar pelo menos alguns aqui, tá? Não precisam preencher todos, mas pelo menos uns 2 ou 3, tá bom? A gente já tinha comentado também sobre o trabalho voluntário, a gente tinha falado, tá? O trabalho voluntário, então, só relembrando, é aquele que a pessoa participa de algum projeto com o objetivo de melhorar a cidade. Nesse trabalho, a pessoa ela não recebe por ele, porque ela está fazendo porque ela quer, tá? Então, por isso que tem esse nome de trabalho voluntário, tá bom? Na página 268 tem algumas atividades para vocês realizarem, tá super tranquilo, tá? E na página 266 a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres e o trabalho. Bom, então há cerca de 100 anos, a maior parte das mulheres era educada para quê? Para ficar dentro de casa. Então elas eram educadas para casar, ter filhos e se dedicar a tarefas domésticas. Hoje em dia vocês já observaram que isso já acabou há muito tempo, tá? E que as mulheres agora, elas começam, Elas começaram a sair para trabalhar fora, mesmo com os afazeres domésticos, elas conseguem conciliar, tá? Para poder garantir o sustento da família. Então, as mulheres estão cada vez mais em busca de trabalhos, fora, para poder ajudar aí no sustento da família. Então, realizar trabalhos fora de casa antigamente era uma tarefa só para os homens. Hoje em dia, não. As famílias aí estão precisando de ajudas, então as mulheres elas começaram a trabalhar para ajudar na renda familiar que estava baixa. Então nessa imagem na página 266, vocês vão observar aí que muitas mulheres, tá, de baixa renda trabalhavam em casa, tá, e não tinha nenhum direito. Só que com o passar dos anos, as mulheres conseguiram mudar isso, tá? Então as mulheres conseguiram aí, elas foram se unindo para lutar por melhorias em suas condições de vida e por direitos como de votar e de estudar, que antigamente elas também não podiam fazer isso. Então, por meio dessas conquistas,
elas foram ficando cada vez mais o quê? Autônomas para poder tomar suas próprias decisões. Então, autonomia significa independência para poder fazer escolhas, tá? Muitas delas passaram a questionar o papel da mulher somente como dona de casa e puderam também optar aí por estudar e se profissionalizar. Então, hoje em dia, elas passaram a exercer trabalhos que antes somente os homens faziam. Então, a gente tem esse texto na página 267. Ele é muito bacana porque ele vai falar sobre essa questão da igualdade na profissão. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto e respondessem as 4 perguntas, tá? Que fala sobre a mulher entrando aí no mercado de trabalho. E na página 268 a gente vai finalizar com algumas atividades que vocês vão relacionar de acordo com a fotografia, tá bom? Então a gente finaliza a nossa aula de história por aqui, tá joia? Tchau, tchau e até a próxima!